noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho sobre direito tributário. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre obrigações tributárias, sobre sujeito ativo, sujeito passivo, e para finalizar nós vamos entrar num conteúdo que é um pouquinho mais denso dentro desse conteúdo de tributário, que é a questão da responsabilidade tributária, ok? Então vamos começar falando um pouquinho sobre as obrigações. Como nós sabemos, as obrigações elas podem ser obrigações principais ou obrigações acessórias. Dentro do direito tributário, nós temos a obrigação principal. E o que seria essa obrigação principal no âmbito do direito tributário? Seria realmente aquela obrigação de pagar. Todas as vezes que eu tiver que botar a mão no bolso, desembolsar algo para o fisco, eu tenho aí uma obrigação de pagar. Então, essa obrigação principal, ela se refere à maioria de todos os impostos que nós temos, que ela acaba sendo a expectativa que o Estado cria em relação ao nosso patrimônio, que é pagar pelos tributos, pagar pelos impostos. Então, me faz lembrar muito a música da, não sei se é Maiara e Maraísa, dos toma aqui os R$50. Então, todas as vezes que eu tiver que pagar lá para o fisco, lembrar que é a obrigação principal. Quando nós falamos em obrigação principal, a gente acha assim, na maioria das vezes todas as pessoas sempre falam, porque eu sempre pago meus impostos em dia, eu estou em dias com o Estado, o governo não faz o que tem que fazer. Normalmente a gente sempre fala isso, porque a gente tem sempre em mente que tudo que for responsabilidade minha em relação à máquina do Estado seria pagar imposto. Mas na verdade, quando nós falamos em obrigações tributárias, nós não estamos só falando em relação ao pagamento. Nós também temos outro tipo de obrigação, que é a obrigação acessória, que ela vem trazendo imposições do Estado em relação a nós, que foge esse patamar de pagamento de imposto propriamente dito, pagamento de tributo, como queiram chamar, mas entra também nessa situação de impor situações, são obrigações de fazer, não fazer, ou muitas vezes suportar o mando ou o desmando do fisco. Em que situações eu teria isso, essa obrigação de fazer ou de não fazer? Nós temos situações em que o fisco me proíbe de construir em determinado local, ou me obriga a fazer determinada declaração do imposto de renda, por exemplo, é uma imposição, uma obrigação que nós temos, é uma obrigação principal. Você veja que no momento que eu faço a minha declaração do imposto de renda, eu não estou pagando nada naquele momento, mas eu tenho um compromisso que eu tenho que cumprir. Então, são obrigações acessórias que permeiam. No âmbito das empresas, vamos trazer agora a JBS, que está aí nas manchetes de jornal. Vamos trazer a JBS. Quais seriam as obrigações da JBS em relação ao fisco, em relação enquanto empresa multinacional, dentro desse âmbito de carne, ok? Qual seria a obrigação da JBS, tirando a parte de pagar? E aí eu não estou falando do pagamento de propina, não. Estou falando do pagamento mesmo, aquele pagamento de impostos e tal, que tudo certinho. Qual seria a obrigação dela? A obrigação da JBS é manter os livros, os registros, os livros fiscais todos atualizados, todos os momentos que precisar de uma informação, ofertar isso de maneira tranquila. Então, manter todo esse calhamaço de papel, notas fiscais, registros, empregados, tudo quanto for impostos, contribuições de empregado, tudo isso deve estar bem atualizado, deve estar organizado para quando o fisco tiver interesse de fazer alguma busca em relação a esses documentos estarem sempre acessíveis. Então, isso é o que nós chamamos de obrigação acessória. Ela acompanha o principal, né? E aí tem um ramo na doutrina que fala bastante que a partir do momento que eu não cumpro uma obrigação acessória, né, imagina, eu não tenho que pagar nada na obrigação acessória, mas a partir do momento que eu não cumpro com a obrigação acessória, eu automaticamente transformei essa obrigação acessória em obrigação principal. Então, por que ela se converge em obrigação principal? Porque ela vai se transformar em multa, né?
ela vira uma obrigação e multa. A partir do momento que vira multa, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que pegar um dinheiro, não tenho que desembolsar algo para o fisco. Então, é o que nós chamamos de conversão, né? Dentro da questão tributária. Todas as vezes que eu não cumpri com a obrigação acessória, essa obrigação acessória que eu mencionei aqui alguns casos, uma simples manutenção do registro fiscal, ou uma declaração, ou uma proibição, suportar uma proibição do fisco, isso já me condiciona ao pagamento de multa por não cumprimento disso. Então, eu acho que aí nós abordamos pontos chaves dentro de obrigações, obrigação principal e obrigação acessória. E quando nós falamos em obrigação, automaticamente também a gente já pensa quem seria essas pessoas que vão cumprir com essas obrigações, quem é que deveria arcar com essas obrigações tributárias, né? Quando nós lembramos lá aquela regra matriz de incidência tributária, que nós lembramos os critérios, né? Critério material, critério quantitativo, critério territorial, enfim, esses critérios que são 5, nós também falamos do critério pessoal. No critério pessoal, a gente sempre coloca que nós temos duas figuras importantes dentro do critério pessoal. Uma delas é o sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo? É aquele que vai receber. E aí a gente sempre brinca que quem recebe vai ser aquele Buda lá, né? Que é a máquina do Estado, que não faz nada, não trabalha em nada e ainda tem esse poder de receber aquilo que nós levamos aos cofres públicos. Então, esse sujeito ativo é quem efetivamente vai receber o fruto da arrecadação, que vai levar para quem nós vamos levar nosso dinheiro. E nós temos o sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? O sujeito passivo é aquele que se submete a esse pagamento, é aquele que paga. E aquele que paga, quem somos? Quando a gente pensa em pagar, a gente pensa se lá em cima nós temos o fisco, embaixo nós temos quem? Nós, que somos os contribuintes. Então, nós somos os sujeitos passivos das obrigações tributárias, dos impostos, de todas essas espécies tributárias existentes. E aí, quando a gente fala de contribuinte, é onde nós vamos entrar na questão da responsabilidade. Normalmente, o contribuinte, ele vai ser aquele que tem o nome no documento, né? Aquele que, de repente, numa posse, na propriedade de um imóvel, no IPTU, é ele que está lá com o nomezinho dele no documento. No IPVA, é ele que está com o nome no documento. Então, ainda que ele tenha transacionado com alguém, para efeitos de fisco, quem é o responsável tributário, quem é normalmente o contribuinte, vai ser aquele que tem o nome no documento. Vamos manter isso aí em frente, né? Agora, a própria legislação tributária, ela já imagina que pode ser que esse contribuinte aí, ele não seja um camarada muito bom pagador. E aí a própria legislação traz esse conteúdo de substituto tributário justamente para isso, para garantir a eficiência desse recebimento. Então, veja, eu não posso pagar por infinitas razões, então o fisco já tem uma terceira pessoa a quem ele pode se socorrer no caso do não pagamento. Então, essa ideia de substituição tributária ou de responsabilidade tributária é efetivamente trazer uma pessoa que às vezes não tem nada a ver ou tem uma relação ainda que indireta, mas não pessoal, com o tributo, e ela é chamada a vir aqui contribuir, a vir aqui pagar. Então, a partir desse momento, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da responsabilidade tributária. A responsabilidade tributária, se nós formos pegar a legislação para conferir, para nos informarmos, ela vai estar disposta a partir lá do artigo 128 do CTN. Então, lá no 128 do CTN, nós vamos começar esse assunto falando sobre a responsabilidade por substituição. O que seria essa responsabilidade por substituição? Bem, que eu acabei de dizer. Substituição na impossibilidade daquele contribuinte principal fazer o pagamento, eu vou chamar um terceiro, vem cá com esse compromisso aqui. Então, eu chamo uma outra pessoa para vir arcar com o compromisso. Então,
Então, nós temos duas possibilidades dentro dessa responsabilidade por substituição, que é o tipo de substituição para frente e substituição para trás. A substituição para frente, o que seria essa substituição? Ela é um pouco complicada de você entender, mas de uma maneira, para simplificar essa compreensão, nós vamos tentar colocar em foco o que seria essa responsabilidade por substituição, para frente e para trás. Mas para frente do que? Para trás de quê? Vamos colocar em mente como se o fato gerador fosse o meu limite. O meu limite é o fato gerador. Então, no 128, a partir do 128 do CTN, 128 e 129 vão tratar sobre esse assunto. Eu vou falar sobre a substituição para frente. O que seria essa substituição para frente? A substituição para frente, ela é aquela em que eu vou olhar o meu fato gerador, ele ainda não aconteceu, mas antes dele acontecer, eu já vou antecipar o pagamento. Ah, professora, ficou complicado isso aí. Como é que eu vou antecipar o pagamento? O fato gerador não aconteceu. Dá um exemplo? Vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar bacana para vocês. Vamos imaginar então a cadeia do ICMS. Cadeia do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Como é que começa essa cadeia do ICMS? Vamos pensar num produto? Vamos pensar na cana-de-açúcar? Ok. A cana-de-açúcar começou lá com o senhorzinho, lá na roça, plantando lá a sua cana-de-açúcar. Não foi assim? Aí o senhorzinho, o que ele faz? Ele guarda aquela cana-de-açúcar porque ele quer ver a cana-de-açúcar dele toda se perder? Ou vai ficar chupando cana o resto da vida? Não. O senhorzinho que produz bastante cana, o que ele quer? Ele quer vender para a indústria. Então, a indústria compra aquela cana-de-açúcar do senhorzinho. Normalmente, alguém sempre tem aquele questionamento: esse senhorzinho já paga o ICMS? Não, porque esse produto ainda não é considerado uma mercadoria, né? Embora tenha sido vendido, ainda não é considerado porque não passou pela indústria. Ok. Então, a indústria comprou. Depois da indústria, a indústria vende para quem? A indústria vai vender para o atacadista, pode ser? Vamos dizer que a indústria transformou aquela cana-de-açúcar numa maravilhosa rapadura. Botou lá, fez aquele tijolinho de rapadura. Eu adoro rapadura, não sei vocês, mas quando eu tô sem beber água, é só comer um pedaço de rapadura que dá vontade de beber água. Mas enfim, vamos pra frente. Aí fez a rapadura. A rapadura, qual que é o interesse do industrial? O industrial quer que aquele depósito dele fique lotado de rapadura? Não. O industrial, ele quer o quê? Passar essa rapadura para frente. Então, ele vende para o atacadista. O atacadista, por sua vez, ele quer que fique lá o seu supermercado cheio de rapadura perdendo? Também não. Então, ele vende para o fornecedor. E aí, o fornecedor vende para o consumidor final. Vejam quantas pessoas passou nessa simples cadeia que eu coloquei para vocês. O senhorzinho que vendeu, depois passou para o industrial passou para o atacadista passou para o varejista e o varejista passou para o consumidor. Aí nós sabemos que é uma mercadoria. Essa mercadoria, ela deu uma circulada bacana, não deu? Quem é que vai arcar com esse ICMS? É uma pergunta que a gente faz. Quem é que arca? Então, é aí, no momento dessa situação, que a gente chama a responsabilidade de substituição para frente. Então, esse industrial, às vezes, muito temerário, se isso vai dar certo até o final, o que ele pode fazer? Ele pode antecipar esse pagamento do ICMS. Então, ao invés de diluir na cadeia, ele já garante esse pagamento agora, né? No momento que ele chama a responsabilidade de todos os outros da cadeia para si, e ele arca com todo o ICMS, e depois o próprio CTN, no artigo 7º, ele garante, caso alguma coisa dê errado aí durante essa circulação da mercadoria, o CTN garante que esse industrial ele pode ter esse valor que ele pagou efetivamente ressarcido. Isso é uma forma. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente? Veja só, aquele industrial, ele nem tinha ainda, nesse momento que o industrial pagou pela mercadoria, ainda não tinha acontecido fatos geradores na frente. Então, o que ele fez? Ele se antecipou. O
Quem é que estava na frente? Estava na frente o fato gerador, tá? O que ficou para trás? O pagamento. Quando a gente fala geralmente em tributos, a gente sempre se respalda no pagamento, mas o pagamento ficou para trás. Eu quero que vocês tenham em mente quem? O fato gerador. O fato gerador estava lá na frente. E como seria a substituição para trás? Logicamente o oposto disso. Ao invés do industrial arcar, quem vai arcar vai ser cada um à medida que o fato gerador for acontecendo. Fato gerador acontece, eu pago. Fato gerador acontece, eu pago. Fato gerador acontece, eu pago. Então, aí o pagamento vai ficar lá na frente e quem vai ficar para trás? O fato gerador. Fato gerador é a substituição para trás. Então, veja, nesse momento, aí nesse outro exemplo, o industrial circula a mercadoria, paga. O atacadista circula a mercadoria para o varejista, paga. O varejista circula a mercadoria para o consumidor final, paga também. Então, veja o que está ficando para trás, o fato gerador. Primeiro eu pratico, depois eu pago. Primeiro eu pratico, depois eu pago. Então, essa é mais ou menos a lógica que se relaciona à substituição. E isso tudo, o que é? Lembrem-se sempre que o interesse do fisco é arrecadar. Então, ele quer garantir que esse pagamento vai ser feito. Independente se é alguém que está arcando antes ou vai arcar depois, o que o fisco quer é que alguém pague por esse tributo, ok? Muito bem. Então, já falamos sobre esse imposto de cadeia, né? E isso nós matamos aí o 128 e o 129. Aí também vem no CTN a responsabilidade do 130. O que é essa responsabilidade do 130? Ela traz a responsabilidade por sucessão. E essa responsabilidade por sucessão, ela vem muito voltada para essa questão de quem é que de repente sucede, né? Sucede o bem, sucede o produto, enfim, como é que seria isso? Então, nós temos a importância de falar, é importante a gente falar sobre a CND. O que seria essa CND? A certidão negativa de débitos. Então, a partir do momento que eu adquiro um bem, vamos dar o exemplo de um veículo. A partir do momento que eu adquiro um veículo, eu quero que esse veículo ele venha para mim desembaraçado. Se ele não vier desembaraçado, é sinal de que em algum momento ali eu não me atentei, então ele tem que vir sem multas. E aí a gente tem essa parte do Detran, que tem uma fiscalização bastante efetiva, se a gente for pensar em outros órgãos que deveriam fazer essa fiscalização, a gente vê que o Detran tem uma fiscalização bastante efetiva em relação a isso. Então, a partir do momento que o adquirente de um produto, de um bem, ele adquire esse bem, ele arca com as responsabilidades daquele bem que ele adquiriu. Então, todas essas os ônus que vêm com aquele bem, se ele não se atentar antes para a CND, que é se certificar de que aquele bem que ele está adquirindo, ele não tem embaraços, ele não tem tributos vencidos, e, enfim, obrigações que não foram cumpridas, ele não se atentar para isso, o que ele faz? Ele veste a camisa daquele bem, então ele acaba assumindo toda a responsabilidade que não foi cumprida por outro lá atrás, o antigo dono, entendeu? Então, o 130 fala sobre essa sucessão aí. Outra forma de adquirir patrimônio é a forma de arrematação em asta pública, né? Se a gente imaginar a arrematação em asta pública de, por exemplo, um apartamento que seja, um apartamento que está lá posto a leilão por 250 mil, mas esse apartamento de 250 mil, ele tem, vamos dizer, 100 mil que era relativo a tributos vencidos, multas, enfim, vamos ir por esse caminho assim, meio que de exemplo torto. Então, o que o adquirente, esse novo adquirente, ele vai arcar? Será que ele arca com 250 mil mais 100 mil de multa? Poxa, esse apartamento já não está ficando legal o valor. Não, ele vai arcar com os mesmos 250 mil que foi oferecido lá na arrematação em asta pública. Ele não vai ter que arcar com valores a mais, porque o 130 prevê
que a partir do momento que eu adquiro um produto, que eu adquiro um bem, arremato um bem em asta pública, esse bem, ele vem para mim totalmente desembaraçado. Então, ele vem sem embaraços em relação a essa questão. Aí, fica a critério, né, se o valor superar o valor do bem, aí vai ser outra situação que vai ser entre aquele devedor antigo e o fisco. Então, eu que estou adquirindo agora, não tenho nada com isso, eu vou estar com os mesmos 250 mil que eu tinha para pagar por esse apartamento, e é esse que eu vou dar de valor enquanto pagamento. Então, veja que o 130 ele traz essa questão muito bem marcada. Agora também, se eu for relapsa, se eu não me atentar para essas questões, aí o 130 também diz, olha, se eu tinha o compromisso de observar determinadas situações, e aí de novo a CND, no caso da asta pública é mais tranquilo, mas a gente precisa sempre se certificar. Então nós, principalmente nós que temos esse compromisso enquanto advogados, a gente é muito importante que a gente sempre se certifique como é que está esse patrimônio, o que esse patrimônio tem de débito, o que tem para ser pago em relação a tributos e tal, para que esse bem ele venha para mim ou venha para o meu cliente desembaraçado de ônus, ok? Muito bem, outra situação que pode acontecer também é com relação ao espólio. O espólio que geralmente nós temos é essa questão, para quem não sabe, o espólio é tudo aquilo que de repente foi deixado pelo falecido, né? Então é um somatório de tudo que foi deixado. Muitas vezes as pessoas acreditam que o espólio ele é só coisa boa, né? Deixou herança, mas muitas vezes do meio da herança, se você for cavucar ali, você sabe que tem coisas para serem pagas, tá? Então também o espólio pode se responder aí nessa questão, tá? O artigo 131 do CTN também dá um segmento a esse mesmo assunto aí do 130, vai falar sobre a responsabilidade do sucessor, do cônjuge meeiro, do espólio também, do adquirente. Então, esses aí, eles também vão ter uma responsabilidade pessoal em relação a esse patrimônio. Porque, veja, aquele responsável pelo inventário, o inventariante, ele tem uma responsabilidade que é uma responsabilidade em relação ao bem de todo mundo. Então, ele age como um substituto tributário. O sucessor, em termos de empresa, ele também age como um substituto tributário. O cônjuge meeiro, da mesma forma. Então, veja que o bem continua existindo. Então, alguém vai ter que responder por esse bem. É isso que o 131 quer falar, olha. Alguém vai ter que responder por ele. O bem existe, né? O patrimônio existe. Então, quem é que vai responder? Seguindo, né, nós temos aí, falando um pouquinho mais o 132, o que o artigo 132 do CTN traz ainda sobre esse assunto de responsabilidade? Fala sobre a responsabilidade de empresas, no caso de fusão, no caso de incorporação e no caso de transformação. A cisão ficou de fora, tá? Então, nós temos a fusão. O que seria a fusão? Quem lembra das aulas de, não sei se é química ou é física, que eu não fui muito boa nessas matérias na época do meu ensino médio, mas ok, o que seria a fusão? A fusão vem da palavra fundir-se, né? Fundir-se, misturar, se confundir, na verdade, confundir, confusão, né? Então, a partir do momento que essas empresas elas se unem e ao mesmo tempo se confundem uma com a outra, aquele resultado dessa nova empresa, desse novo ramo empresarial, ele assume as responsabilidades daquela que antigamente era só uma, tá? Então, imagina, se nós pegarmos, não sei se foi Sadia ou foi Seara que se misturaram aí, e hoje a gente tem uma só. Tem a questão das cervejarias também, que vira e mexe tem aí umas cervejarias que vão se fundindo. Então, nesse caso, se as empresas, os professores de empresarial me perdoem, eu estou dando um exemplo aqui meio torto, porque a ideia que eu tenho é essa, de fusão, tá? Por favor, me perdoem se eu estiver equivocada no exemplo. Mas, no caso da fusão, seria mais ou menos isso. Se fundiram, se confundiram,
Quem é que responde? Ora, aquele produto novo que surgiu, né? Aquela nova empresa que surgiu, ela responde pelos ativos e passivos das empresas anteriores. Ok. O que seria a incorporação? A incorporação, veja o que seria a incorporação. Uma empresa maior incorpora uma empresa menor. Então, nesse caso, também a incorporadora, ela vai responder por aquela empresa que foi incorporada. Então, ativos e passivos tributários que existiam, quem é que responde? A incorporadora, aquela que assumiu toda a responsabilidade, ok? No caso de transformação, empresa A e empresa B se juntaram, A mais B, e viraram C. Quem é que assume a responsabilidade? A C, que foi quem se originou, né? O fruto, produto dessa união. Então vejam aí que o 132 ele é muito mais para o ramo empresarial, mas ainda assim ele fala sobre a responsabilidade de quem é que vai ser essa responsabilidade tributária, né? Vamos falar sobre os substitutos, serão essas empresas que se originam. O cerne, os exemplos mudam, fusão, incorporação e transformação mudam, mas o cerne continua sendo o mesmo, ok? Vamos para a responsabilidade do 133. A responsabilidade do 133 é aquele que fala sobre o adquirente de fundo de comércio, né? Aquela pessoa que, ainda mais hoje, nesse momento que nós estamos atravessando de crise econômica, empresas que fecham as portas, enfim. O que normalmente sempre vai aparecer alguém que queira dar uma nova roupagem para essa empresa, ou que vai querer assumir tudo. E aí existem empresas que são vendidas a portas fechadas, né, com todo o maquinário, mobiliário, enfim, equipamentos. Então, normalmente o que seria esse fundo de comércio? São empresas que estão postas aí à venda, ou comércios que estão postos à venda. E aí existe todo um critério para que essa pessoa que assumiu, ela assuma as responsabilidades dessa empresa que ela comprou. Uma das exigências, e eu vou falar só de uma mesmo, que é a exigência de que aquele que vendeu, ele não assuma outra obrigação empresarial no mesmo ramo por no mínimo 6 meses. Então, por 6 meses, ele vai ter que ficar de molho e não vai poder assumir riscos para que esse adquirente do fundo de comércio ele seja o responsável. Se esse que vendeu, ele não cumprir com essa determinação e de alguma maneira continuar num ramo, imagina, eu vendo uma padaria num local que eu não estou gostando muito e vendi a portas fechadas com todo o maquinário, alguém comprou e está dando seguimento, mas a minha padaria tinha dívidas tributárias. Dentro da negociação eu falei, não, então fica com essa responsabilidade, ok. E aí eu abro uma padaria em outro setor. O que acontece? Eu não cumpri a determinação. Eu continuo no ramo empresarial. Eu continuo sendo empresária. Então, se eu continuo sendo empresária, eu vou ser solidária àquele que adquiriu a minha empresa, tá? Essa é o regramento que traz o 133 do CTN no sentido de empresas que são vendidas ou fundo de comércio que acaba sendo vendido para outra, em quem é que assume a responsabilidade dessas dívidas tributárias aí? Então, não é determinante que é aquele adquirente. Então, tem regramentos aí que vão fazer com que se diga se é quem assumiu a empresa ou se é quem vendeu a empresa que vai assumir com essas responsabilidades. Tudo bem? Continuando então, vamos falar agora, já quase finalizando, sobre a responsabilidade de terceiros. A responsabilidade de terceiros está lá no 134 do CTN. E aí tem uma divergência na doutrina, que é até acentuado, no sentido de o que seria, será que essa responsabilidade prevista no 134 é uma responsabilidade solidária ou é uma responsabilidade subsidiária, né? E aí, como exemplo, eu gosto sempre de usar o exemplo do nosso casal Margarina, né, de televisão, os globais, Luciano Huck e Angélica, que tem 3 filhinhos, se eu não me engano, Francisco, só me lembro do Francisco aqui. Então, nós temos lá Luciano Huck e Angélica,
E a gente sabe que esse pessoal, eles têm um pouquinho de dinheiro, né? Eles têm aí um capital aí de giro bastante saudável, vamos dizer assim, né? Para não fazer muita chacota. Muito bem, então Luciano Huck e Angélica são bastante ricos. Eles sendo ricos, é claro que os filhinhos não vão ficar desassistidos, também tem patrimônio. Esses filhinhos, com certeza, porque filho de rico e filho de pobre, a gente já tem aí um regramento, né? Filho de pobre, o que a gente, quando vai nascer filho de pobre, a gente vai fazer? É chá de fralda, chá de revelação, isso tudo para ajudar na manutenção da criança. Já filho de rico não vai ter isso, né? O que filho de rico vai ter? No dia que o bebê sai da maternidade, já sai com um patrimônio, um apartamento, uma fazenda no nome, que é presente de um padrinho famoso. Não quero nem dizer que talvez seja o Aécio Neves aí, né, padrinho famoso. Mas enfim, ele já sai com um patrimônio aí bem satisfatório. Imagina, a criança nasceu, né? Nasceu, olha que grande feito, nasceu. Enquanto tantos morrem, a criança filha do rico nasce, então já sai com um patrimônio aí bem volumoso. Então, nesse caso, que eu fiz a piada justamente para quê? Para a gente perceber que, independente dessa questão de ser maior de idade, menor de idade, enfim, para efeitos tributários, aquela criancinha, aquele bebezinho que vai sair da maternidade, que já vai ter lá uma fazenda no nome dele, ele já é contribuinte, ele já é passível de ações do fisco em relação a ele, né? Imagina. E aí o que acontece? Será que o fisco vai cobrar, sei lá, o ITR, Imposto Territorial Rural da fazenda dessa criancinha? Aí muitas vezes vai ficar sem pagamento e o fisco vai mandar no nome da criança, vai pedir para a criança se apresentar lá para dar esclarecimentos? Não. Quem é que vai ser o responsável? Quem vai ser o responsável é o pai e a mãe. Quem é? Luciano Huck e Angélica. Então, o artigo 134 ele trata da responsabilidade de terceiros. Esses terceiros nem sempre eles são aqueles os contribuintes, mas eles de alguma maneira eles estão relacionados ao fato gerador. Imagina, um menor de idade, um bebezinho, será que ele vai lá caminhando lá para o fisco, vai caminhando lá para o banco para fazer o pagamento do seu tributo? Não, né? Quem vai fazer toda essa via crucis, vamos dizer assim, quem vai fazer são os pais. Então, o 134 vai trazer essas pessoas que são responsáveis de maneira indireta ou, vamos dizer, diretamente responsáveis. Então, a doutrina ela tem uma confusãozinha em relação a se é solidário ou se é subsidiário. No meu entendimento, eu acredito que o primeiro vai ser o contribuinte. No caso do contribuinte, se verificar que o contribuinte é uma criança, ainda se trata de uma criança, aí sim eu vou passar para os pais, né? Então, o meu entendimento é muito por esse caminho. E aí, nessa toada, nós temos a responsabilidade dos tutores em relação aos seus tutelados, os curadores em relação aos seus curatelados, o administrador da empresa, o inventariante em relação aos bens do espólio, né? Então, tudo isso do inventário, então, todos esses são responsáveis previstos, determinados lá no artigo 134 do CTN. Tudo bem? Agora, indo para o artigo 135, fala apenas que esses responsáveis, eles respondem pessoalmente, né? Fala de responsáveis tributários que vão responder pessoalmente. Essa responsabilidade pessoal, parece assim que meu patrimônio vai de repente sofrer, meu patrimônio pessoal vai sofrer ações do fisco? Sim. São nesses casos, nos casos do mandatário, do preposto, do empregado, aquele que tem uma responsabilidade pela investidura do cargo. E aí eu chamo a atenção de vocês para o cargo do gerentinho e do gerentão. Aquele gerente de banco, aquele gerente de empresa, e nós sabemos que quando nós temos essa figura, geralmente a gente tem a figura do gerentinho. Quem é o gerentinho? O gerentinho é aquele que você entra no banco, que você vai na empresa e ele tá lá, né, acima de qualquer suspeita e tal, fazendo ali suas coisinhas e tal. É muito tete a tete com você. Agora o gerentão, e aí a gente tira a figura do gerentão do banco, do gerentão da empresa,
é aquele que você nem sabe quem é o cara, às vezes você nem nunca viu a cara dele, você só sabe que ele é o manda-chuva, né? Que manda em todo mundo. Então, esse é o diferencial do 135, o poder de mando. O gerentinho, por mais que ele tenha alguma autonomia dentro dessa empresa, ele não é isento de responder ou de receber ordens superiores, né? Já o gerentão, ele tem um poder de mando maior, ele tem um poder de gerenciamento, ele tem acesso a documentos mais importantes, ele tem acesso ao sistema, ele pode mudar a senha, ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo. Então, nesse sentido, a responsabilidade do gerentão é bem maior que a do gerentinho. E nesses casos, quando comprovado que agiu com fraude, que foi feita sonegação de alguma maneira, e aí eu não estou falando só na parte da obrigação principal, mas também das obrigações acessórias, aí esse gerentão, né, digamos assim, ele responde pessoalmente pela empresa, pelos tributos não recolhidos, ok? Pessoal, com isso, nós encerramos essa primeira parte aí da nossa aula sobre responsabilidade. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado de alguma maneira. E aí, recomendo aí alguns livros de doutrina para vocês. Nós temos aqui um do Sacha Calmon, coloquei alguns do Ricardo Alexandre, temos o Hugo de Brito Machado. Então, assim, o que vocês acharem de doutrina, sempre vai ter alguém que vai falar um pouquinho melhor, e aí vai muito da didática, do que vocês acham que fica melhor para a sua compreensão. Por hoje, eu encerro, me despeço de vocês, agradeço e até a próxima.